Paz do Senhor Jesus para todos os meus queridos amigos. Mais uma vez nós estamos aqui para meditarmos um pouquinho na palavra de Deus. E hoje nós vamos meditar na história da mulher sunamita, que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. E sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher grave, a qual reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. O profeta Eliseu, todas as vezes que ele ia a Sunem, ele passava pela casa daquela sunamita e aquela mulher reteve ele para ficar na casa dela. E todas as vezes que ele ia lá, ele ia comer pão na casa daquela mulher. Certo dia, aquela mulher viu que teve o discernimento de entender que aquele homem era um profeta de Deus, um homem de Deus, e ela conversou com o esposo dela para construir um quarto para que ele pudesse se sentir mais à vontade. E assim o esposo dela concordou com ela e ambos fizeram ali aquele quartinho para o profeta. Mas o profeta viu aquela atitude daquela mulher e ele ficou tão feliz, tão maravilhado em ver aquela mulher receber ele de braços abertos, acolheu, ainda fez um quarto para ele. Ele queria também retribuir, fazer algo para ela. Ele chamou o servo Geazi e mandou perguntar àquela mulher se ela tinha alguma causa diante do rei daquele país, porque ele era amigo do rei, se ela tinha alguma causa que ele ia interceder por ela. Mas ela disse para ele que estava tudo bem. Só que o servo dele disse para ele que ela não tinha filhos e ela já estava uma idade avançada. E então Eliseu chamou aquela mulher e profetizou sobre a vida dela, que no ano seguinte ela ia estar com uma criança nos braços. E aquela mulher ficou muito feliz, porque ela ainda não tinha tido esse privilégio de carregar um filho nos braços, ser chamada de mãe. Então ela ficou muito feliz. E assim Deus fez. Um ano depois, aquela mulher estava com aquela criança no braços, né? E quando aquele menino cresceu, ele foi até a lavoura do pai dele visitar, conhecer ali a lavoura que o pai tinha. E lá ele sentiu uma forte dor de cabeça. E ele clamou e disse para o pai dele que a cabeça dele estava doendo. E o pai dele então mandou um dos servos entregar ele para a mãe dele, né? Para que ela cuidasse. E assim fizeram. E aquela mulher, a Bíblia fala que ela teve aquela criança sobre os joelhos até um certo horário do dia. Quando ela viu que nada resolvia, ela pegou aquela criança que estava morta e foi até o quartinho que ela fez para o profeta, o lugar de descanso do profeta, e colocou aquela criança lá. E fechou as portas e foi em busca de uma resposta. Eu quero dizer para você que aquela mulher, ela foi atrás da solução. Ela foi uma pessoa determinada a ir em busca de algo que pudesse falar para ela o que estava acontecendo. Aquela mulher queria saber o porquê daquela situação. Ela não se conformou em ver o filho dela naquele estado. Ela foi em busca de uma resposta, porque ela havia orado, mas Deus não respondeu. Então ela foi até o profeta, porque ela sabia que Deus ouvia o homem de Deus. Deus ouvia aquele homem, então ela foi aonde ele estava, ela sabia que ele estava no monte. E ela mandou falar para o esposo arrumar ali um jumento para que ela pudesse ir ao encontro do homem de Deus. O esposo dela ainda chegou a questionar, perguntar por que ela ia, se não era dia de lua nova e nem dia de sábado. Ela disse para ele que não faz mal. Ir até onde está o homem de Deus, ou ir até o lugar onde Deus estava conversando com o homem dele, com o servo dele, não faz mal. Ou seja, ir à igreja fora de época não faz mal, faz bem. O que não faz mal faz bem. Foi isso que ela quis dizer. E assim ela foi, ela deu uma ordem para aquele empregado, para aquele servo dela, que
não era para ele parar para conversar com ninguém, porque ela estava determinada a chegar até aquele monte, ela estava determinada a chegar até o homem de Deus, o profeta. Ela estava ali numa jornada e ela não podia parar, ela não podia dar atenção para as pessoas, porque ela tinha um alvo, ela tinha um desejo, ela queria saber de resposta, ela queria a solução para aquele problema, e ela estava em busca porque ela amava aquele filho, ela não se conformou em ver o filho dela naquele estado. Aos olhos humanos parece assim, meu Deus, mas está morto, sim, mas ela não parou diante daquela circunstância, daquela situação. Ela foi atrás, ela buscou, ela foi aonde estava a resposta que ela precisava, onde estava o homem de Deus, que ela sabia que ele falava com Deus e Deus falava com ele. Então ela foi determinada, caminho afora, e uma palavra para a vida dela: vai tudo bem. Quando Eliseu avistou ela de longe, ele mandou o Geazi, o servo dele, ir ao encontro dela e perguntar para ela se estava tudo bem com ela, com o esposo dela, com o filho dela. E quando aquele homem de Deus chegou até ela, o Geazi, ele perguntou para ela, ela disse: vai tudo bem. É isso que eu fico impressionada, essa história eu aprendo muito, porque ela disse: vai tudo bem. A situação que aquela mulher estava enfrentando, dor, angústia de ver o filho dela naquele estado, ela disse: vai tudo bem. Ela estava determinada, aquela mulher sabia que as palavras têm poder, aquela mulher sabia que as palavras têm poder. Ela disse: vai tudo bem, né? E quando ela chegou até o homem de Deus, ela contou para ele e pediu para ele não enganar ela. Que ela falou para ele que ela não pediu filho para ele. E para ele não enganar ela. E ele ficou também assim, sabe, sem saber o que falar, porque ele disse: olha, Deus não havia revelado para ele que ia acontecer aquilo. Ele disse para ela que ele não sabia também. Ele disse para ela que Deus não revelou isso. Sabe por que Deus não revelou isso para o profeta? Porque Deus não via a geração daquela mulher como uma geração morta. Deus não via como o homem vê. Deus via uma geração de filhos vivos, né? Aquela morte, eu acredito que pode ter sido a morte espiritual daquele rapaz, daquele filho daquela. Deus não via, Deus via aquela geração daquela mulher, uma geração próspera, bem sucedida. Deus não via, então por isso que Deus não revelou para o profeta. E aquele profeta mandou Geazi ao encontro daquele jovem e estender sobre ele o cajado. Mais uma coisa que eu aprendo: o cajado representa vida, porque quando a rainha Esther foi ao encontro do rei Assuero, ele estendeu o cajado, porque o cajado representa vida. Quando Moisés foi ali abrir o mar vermelho, ele mostrou o cajado para a água, e aquele povo teve a chance de viver, que eles não iriam morrer. Representa vida para o povo de Deus. Então não foi em vão ele ter mandado mostrar o cajado para aquele rapaz, porque ele mostrou como um sinal de que aquele rapaz ia ressuscitar. E aquela mulher já tinha ouvido falar que antes um profeta orou e um jovem ressuscitou, né? Ela já tinha escutado essa história no meio do povo de Israel, e ela creu de todo o coração. Ela foi em busca, porque ela sabia que o Deus de Eliseu, ele responde. O Deus do profeta Eliseu estava com ele, iria dar uma resposta para ela, para consolar, alguma resposta. Eu tenho certeza que ela foi com este pensamento, e ela foi em busca. Ela não olhou para o lado nem para trás, ela não deu ousadia para ninguém, ela prosseguiu, ela não deixou ninguém fazer a cabeça dela, não deixou ninguém parar ela no caminho, na jornada que ela estava ali prosseguindo. Ninguém deteve aquela mulher. Ela foi com essa fé e essa determinação que ela iria chegar, e a ordem foi essa: vai tudo bem, vai tudo bem. E ela foi com essa palavra no coração, sabendo que as palavras têm poder. Vai tudo bem. E o
profeta mandou Geazi lá e mostrar o cajado, e ele mostrou, e depois o profeta foi e orou para aquela criança, e aquela criança ressuscitou, né? E ele entregou para a mãe daquele menino, aquela criança, dizendo para ela que a geração dela não ia morrer. E o que Deus dá, Deus não toma. Deus prometeu, Ele cumpre. Deus é fiel. Deus honrou a fé daquela mulher que não parou diante dessa situação, não ficou estagnada, não aceitou aquela situação. Ela foi em busca, ela foi para o lugar onde Deus falava, onde Deus visitava o profeta e conversava. Ela foi em busca. Não era a época dela ir até o monte, mas ela disse que não faz mal, e realmente não faz mal, porque ficou provado que ela foi bem sucedida naquela jornada em busca de resposta. Não estava conformada em ver o filho dela naquela situação. Ela lutou, ela foi à luta, ela buscou, ela encontrou a resposta do Senhor. O esforço daquela mulher, a determinação, a fé daquela mulher serve de exemplo. Essa história tem falado muito comigo. Que Deus abençoe você. Não desista do seu sonho. Não pare, não dê ouvidos a pessoas na sua jornada que estão interessadas em saber o que está acontecendo. Faça como aquela mulher. Profetiza que está tudo bem, que vai tudo bem, e vai em busca da sua resposta, porque Deus tem uma resposta. Deus tem a solução para tudo. Para Deus tudo é possível, né? E aquela mulher foi no lugar certo, foi buscar e encontrou. E Deus respondeu àquela mulher, concedeu para ela a vitória que tanto ela buscava. Ela estava preocupada com o filho dela, com a geração. Ela não queria ser mãe de uma geração de filhos mortos. Ela queria ser mãe de uma geração de filhos que vivem. Amém? E aquela mulher foi buscar e encontrou a resposta que ela precisava. Deus abençoe vocês. Medita nessa história. Continue buscando. Não desista dos seus sonhos. Acredite. Vá em frente. Lute, porque Deus tem o melhor de Deus para nossas vidas. Amém? Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.